Olá, é uma satisfação estar com vocês hoje e trazendo principalmente um jovem que vai nos falar sobre um assunto extremamente atual e que preocupa, causa medo em alguns e alvoroço em outros. Ontem nós fizemos 25 anos da ausência do Renato Russo e ele dizia que a juventude está perdida e não há quem possa explicar um caminho a ser definido. E nós estamos trazendo justamente um jovem, o Thiago Eurípides, estudante de economia pela Universidade Federal de Goiás, que vai nos falar hoje sobre a criptomoeda. Thiago, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer então o convite do Marcos, agradecer a produção e aos telespectadores que estão presentes, estão ouvindo a gente, né? Com certeza todos vocês estão em alvoroço, outros estão um pouco temerosos. Thiago, como é que surgiu, como e por que surgiu a criptomoeda? Então, essa a gente olha então para a ordem cronológica, né? A gente tem o Bitcoin, que ele surgiu em 2008, né? Logo depois então daquela reação, daquela crise. 2 meses depois da quebra dos bancos dos Lehman Brothers, em 2008, você tem a publicação de um artigo num fórum criptográfico pelo um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é ele. Isso é um grande mistério no mundo das criptomoedas. Mas pouco importa quem seja o Satoshi Nakamoto, a questão é que ele publicou um artigo na qual ele estava propondo um dinheiro totalmente digital e que ele seria descentralizado. Então, ele seria independente dos bancos centrais, independentemente do governo, e ele seria feito, como diz lá no artigo, né, peer-to-peer, então ponto a ponto. Então, todos os pontos, os usuários, eles seriam os próprios usuários, assim como eles iriam fazer a própria transferência desse dinheiro. Então, é totalmente descentralizado, é independente do governo, e é assim que é um dos grandes valores do Bitcoin. Desde então, o Bitcoin ele tem se tornado uma moeda cada vez mais usada, e isso pode ser explicado de forma na teoria econômica, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, por alguns teóricos que falavam de moedas privadas, porque a gente pensa em moeda, a gente já pensa em euro, em dólar, mas não. Na própria teoria econômica, previram que poderia surgir moedas privadas, moedas que seriam adotadas pela sociedade de forma voluntária, e isso aconteceu com o Bitcoin. Então nós vamos falar um pouco mais sobre o valor do Bitcoin. O valor do Bitcoin, ele é intrínseco em relação ao seu sistema. Desde que foi feita a primeira, então, transação em 2008, em 2009, que ele teve o primeiro valor, inclusive, porque ele valia R$0, o Bitcoin. Olha só. E hoje ele está 300 e poucos mil, né, um Bitcoin. E isso aconteceu devido ao chamado sistema de blockchain. Né, que é o que é o sistema de blockchain? O blockchain é um grande livro-razão contábil, na qual ele mostra todas as transações que foram feitas no Bitcoin na história. Então, você tem os endereços lá e eles têm as transações, histórico de todas. E ele é inviolável. Desde que o Bitcoin, então, foi feito, a gente tem implementado, né? A gente tem, então, que todas as transações não passaram por nenhuma fraude, por nenhum problema do tipo. A gente escuta muito falando de fraudes, de golpes, né, em relação ao Bitcoin, mas nenhuma dentro do sistema, que o sistema é inviolável graças ao blockchain. Então, esse sistema, em relação ao temor que as pessoas têm quanto ao investimento em Bitcoin, esse sistema é inviolável. Isso. Como é que funciona essa inviolabilidade do sistema? Então, isso acontece por causa que os usuários, ela é descentralizada. Então, não tem nenhum banco central, nenhum governo que vai lá e possa imprimir mais Bitcoin. O Bitcoin, ele tem algumas características. Primeiro, só vai existir uma oferta limitada de Bitcoin, 21 milhões. Isso vai existir para sempre. Não tem essa questão da moeda fiduciária, que a gente sabe que o governo pode imprimir. Pode fazer a sua política monetária. No Bitcoin isso não acontece. No Bitcoin ele também é deflacionário, ele tem um negócio chamado halving, que a cada 4 anos você tem a recompensa dos mineradores é caída pela metade. Então vamos falar sobre os mineradores, que você falou sobre de onde que vem então essa segurança do blockchain. Né? O blockchain, primeiro que as transações vão ficar todas registradas, certo. Você tem somente os endereços, então é uma questão de muita privacidade. Você só tem um endereço, que é um código, né? O Bitcoin é um software aberto, e aí, por ele ser um software aberto, a questão de ser muito transparente, qualquer um pode ter acesso ao blockchain. Qualquer um pode ter acesso a todas as transações, e os mineradores, eles são os responsáveis por essas transações. E mesmo você pergunta,
O que levaria uma pessoa a ligar o seu computador, né, a gastar energia elétrica para poder transferir o dinheiro de outra pessoa entre duas carteiras? Elas ganham uma recompensa por isso, por esse trabalho, em Bitcoin. Então, isso é o chamado mineração. E isso é o aspecto mais genial do projeto. É o aspecto mais genial porque ele permite com que você tenha uma descentralização em relação ao Estado. Então, vamos imaginar que o Estado desliga a internet, por alguma questão, ou censure de alguma forma. Enquanto você tiver uma rede de computadores, elas podem, então, de alguma forma, pode se tornar até um mercado paralelo, enfim, mas ela pode fazer a mineração e o Bitcoin ainda vai continuar existindo. Então, o Bitcoin ele vai continuar existindo, mesmo se coisas assim extremas acontecessem. Então, ele é inconfiscável, o governo não pode confiscar, o governo não pode interferir. Então, as pessoas têm liberdade para poder fazer transações globais, transações que levam alguns minutos e que pagam taxas muito baixas. Então, são taxas baixíssimas. Se você pensar, por exemplo, na década de 80, 90 aqui no Brasil, era muito complicado você fazer uma transação estrangeira, de pagar em muitas taxas, porque a gente tinha muita proteção cambial. Né? Então, assim, mas voltando à pergunta, a segurança vem pelo fato da transparência do sistema, que é total. E os usuários, assim como os mineradores, têm acesso a todas as transações. A gente pode entrar no blockchain e ver a primeira transação. Hoje nós nos deparamos muito nas redes sociais com diversos convites de empresas para investir em criptomoedas. Tem várias, XP, a Rico e outras tantas operadoras. Como é que essas empresas trabalham nessas operações? Me parece que você tem que ali depositar um certo valor. Esse valor é declarável por essas operadoras ou não? Então, da mesma forma que você, quando você vai comprar ações, né, você não vai diretamente comprar da empresa, você tem que passar pelo intermediário obrigatoriamente, pela Comissão de Valores Mobiliários determina. Então, você tem que ir numa corretora comprar aquelas ações, comprar aquela oferta de ações, pode ser até uma oferta pública de ações, enfim. Você tem que ir numa Rico, então, num tipo de corretora. No Bitcoin é a mesma coisa, você não vai diretamente comprar o Bitcoin do sistema, você vai direto para uma corretora, então, e a corretora ela vai lá e faz esse intermédio. E aí, no caso, você precisa, então, que realize, sim, a declaração, normalmente, assim, como qualquer outro tipo de ativo. Então, a gente tem que encarar o Bitcoin como qualquer outro tipo de ativo. Enquanto isso, enquanto o seu Bitcoin valoriza, nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho.